Oh, glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Mais uma manhã abençoada que o Senhor preparou para nós. Mais um dia que nós entramos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em gratidão pela noite de sono, em gratidão pelo dom da vida, por este novo amanhecer, em gratidão por tudo que Ele tem nos proporcionado. E nesta manhã nós entramos na presença do Todo-Poderoso e já vamos pedir a proteção divina, consagrar tudo nas mãos do Senhor. Eu consagro a minha vida, a minha família, o meu trabalho, e eu consagro todo o teu ser ao Senhor. Todos que vão ouvir esta palavra do Pão Diário são ouvintes deste Pão Diário que eu consagro nesta manhã ao Senhor. Todas as tuas dificuldades, que o Senhor venha tomar a direção de tudo que nós vamos fazer, que o Espírito Santo ele seja o nosso condutor, que neste dia o Senhor possa estar visitando, tocando naqueles que estão enfermos, naqueles que estão hospitalizados, com dores, que o Senhor possa visitar nesta manhã, Pai. Eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor possa tomar a direção da vida desta pessoa que se encontra passando por adversidades, que o Senhor possa estar no controle de tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O nosso pãozinho diário hoje está no livro de Atos, capítulo 4. Os versículos estão no 12, do 12 ao 22, que vai nos falar de Pedro, aleluia, Pedro e João, quando estava ali diante do Sindério. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curada, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, confidenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a este homem? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e que não podemos negar. Mas para que não se divulgasse mais entre o povo, ameaçando-lo, para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João disseram-lhes: julgai-vos se esse é justo diante de Deus. Ouvi-vos antes a voz do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operava aquele milagre de saúde. Louvado seja Deus. Então, esta passagem aqui, era quando Pedro e João estavam ali no Sindério, e eles falando de Jesus, falando das maravilhas, aquele homem foi curado através desses dois homens pregando a palavra. E eles era para ser expulso ali do Sindério, foram proibidos de não falar mais neste nome para homem algum, Eles queriam expulsar, mas o povo estavam maravilhados, Hoje
nos dias de hoje nós também enfrentamos. Todos que têm um chamado e que põem sua vontade, sua coragem, sua fé para falar do amor de Deus, desta palavra, somos afrontados. Só em professar nossa fé, nós já somos odiados por alguns. Eu me lembro quando eu fui logo para a igreja, eu passava numa rua que tinha pessoas que viravam a cara para mim. Né? Eu e outras irmãs, quando passava, as pessoas falavam mal da gente, viravam a cara. Né? Uma vez eu fui entregar um folheto para uma pessoa, a pessoa me tratou tão mal, né? Mas ali o Espírito Santo estava sobre mim, eu usei de mansidão e conversei com a pessoa e ficou tudo bem. Mas até para a gente falar, né? A gente está ali falando do amor de Deus, levando um Deus que é tão poderoso, Pai amoroso, que cuida dos seus filhos, que enviou o único filho dele para morrer por nós. E é como se a gente estivesse levando uma coisa ruim, né? E aqui com aquele povo ali não estava diferente, né? Eles queriam expulsar Pedro e João ali do Sindério e proibiram mesmo, que não era para falar daquele homem, né? Não era para falar de Jesus para homem nenhum. Só que aquele homem já sofria, era paralítico. Ele tinha 40 anos e não andava. E aquele homem recebeu a cura. Aleluia. E nesta manhã, diante desta palavra tão poderosa, neste momento que você está ouvindo essa palavra, receba a tua cura, a tua libertação. Deus, ele não mudou, Jesus não mudou, ele é o mesmo. Jesus não está entre nós como homem, mas ele enviou a presença do Espírito Santo dele no nosso meio, em nossa vida, ele nos capacitou. Aleluia! E nesta manhã, diante desse Deus que eu sirvo, que eu adoro, esse Deus que está comigo, ele está aí contigo, eu quero profetizar nesta manhã. E neste momento, a cura sobre você, no teu emocional. Quem sabe você está com o corpo físico bem, mas o teu emocional está abalado. O teu psicológico está transtornado por causa das afrontas, por causa das guerras, né, que você tem enfrentado dentro do seu lar ou em outro lugar. Eu quero te dizer que Deus não mudou. Esse mesmo Jesus que Pedro e João pregou e curou ali aquele enfermo, aleluia, levantou, aleluia. Olha o que diz o versículo 13. E eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informando de que eram homens sem letras e indouto, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles não tinham faculdade, eles não tinham letras, eram homens rudes na letra, mas eles tinham fé em Jesus. Eles tinham confiança, não neles, mas no nome de Jesus. Se você tem Deus, se você carrega sobre si a presença do Espírito Santo, não temas. Que mal lhe poderá fazer o homem? Chame a presença do Espírito Santo sobre a tua vida hoje. Às vezes tem atitudes, tem palavras, tem coisas que querem nos parar. Às vezes Deus até permite pessoas estar nas nossas vidas querendo nos parar, querendo nos irritar, querendo nos calar nossa voz. Mas quando nós chamamos a presença do Espírito Santo, Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos orienta. Aleluia. Deus, Ele está contigo nesta manhã, nesse dia. E essa palavra é viva, é eficaz. Ela penetra até a divisão da alma. Que essa palavra, este poder do Espírito Santo possa penetrar sobre o teu ser. Se levante, erga a tua cabeça. Neste novo dia que o Senhor preparou para ti, aleluia, esse dia que foi o que o Senhor preparou para nós,
Regozije no Senhor, se alegre no Senhor e na força do seu poder. Não deixa, não permita que nada e nem ninguém cale a tua voz. Pare a tua coragem, que denigre a tua imagem. Deus quem te escolheu, Ele é teu Pai. Que essa passagem, ela descreve a passagem de Pedro e João após pregar sobre a ressurreição de Jesus e a cura de um aleijado. Eles são levados ao Sidério, onde declararam que a salvação só é possível através de Jesus Cristo. Diante da ameaça de parar, eles se recusaram a parar de falar sobre o que viram e ouviram, demonstrando a coragem e a fé. Então, eles estavam ali pregando sobre a ressurreição de Cristo e falando da cura de um aleijado. Mas muitos não gostaram. Não pense que são todos que vão nos aplaudir. Nós não somos bem-vindos por todos. Mas o que importa é que Jesus, Ele não nos deixa só. Ele não nos abandona. Às vezes eu me acho também incapaz. Mas quando eu penso que Deus, através da minha vida, Ele pode falar com uma pessoa. Ele pode nos levantar para falar só com uma pessoa. Só por amor a alguém, Ele nos levanta para falar. Deus, Ele nos ama com amor incondicional. E Ele te ama. Não baixe tua cabeça. Siga em frente, prossiga, porque Deus é contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Os apóstolos Pedro e João também não tinham licença para pregar, nem tinha ido ao seminário. Eram pescadores que, cheios do Espírito Santo, proclamaram ousadamente as boas novas. Não há salvação em nenhum outro. Aleluia. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, nem toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Aleluia. Então, basta a gente falar isso, só a palavra. Eles estavam ali pregando que não há salvação em outro. Não adianta a gente correr atrás de várias coisas, procurando a paz, a salvação. Até você pode achar um paliativo, uma falsa paz. Pode adquirir todos os bens aqui na terra, mas salvação só há em Jesus Cristo. Não há outro nome que possa nos salvar. Aleluia. Quem sabe você não tenha sido aprovado ou tenha sido desprezado. Não importa. Se você tem o Espírito Santo, está livre para viver com coragem para o Senhor. Aleluia. Então, se você tem o Espírito Santo, você está livre. Se você tem coragem, vai falar, vai pregoar as boas novas, o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Jesus, nós pertencemos a Ti. Usa-nos de acordo com a Tua vontade, Jesus. Nós já Te pertencemos. Foi o Senhor que nos escolheu, Pai. Nos capacitou, porque o Senhor não chama capacitados, mas o Senhor capacita os Teus escolhidos, ó Pai. Capacita essa pessoa. Usa ela, Pai. Da fé, da coragem, a ousadia no Teu Espírito Santo venha derramar sobre nós, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Que todos tenham uma terça-feira abençoada na presença do Senhor, um dia recheado de bênçãos e vitória. Aleluia. Fiquem todos nessa paz, essa paz que excede todo entendimento humano. Amém?